Poderia ter sido mais elástico o placar, 2-0, 3-0. O sentimento no Corinthians poderia ter sido muito pior. O Corinthians foi atropelado no primeiro tempo. Mas se o Flamengo foi diferente? Foi. Foi, Marra? Foi. Por quê? A situação do Flamengo foi boa, foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians. O Alexandro recebe essa bola na esquerda, ele vai ter ou uma bola um pouco mais adiantada. Eu tenho uma máquina na mão. Isso e muito mais agora. A gente vai analisar, então, as condições dessa partida. Para os números frios, tá? O Flamengo com mais posse, com mais finalizações, 19 contra 10 do Corinthians. 7 certas. Teve 4 grandes chances, 27 ações na área rival contra 12 do Timão, 6 escanteios contra 4 para o lado do Corinthians. A gente movimenta, então, a nossa equipe. Antes do Mário Marra e do André Donk comentarem o jogo, as atualizações de Flamengo e Corinthians, então, começando pelo Rubro Negro, direto do Rio de Janeiro. O Rafael Marques conosco mais uma vez aqui no Sport Center. Bem-vindo, Rafa, bom dia. E essa vitória, não sei se foi empolgante pelo placar, mas vi os rubro-negros, assim, otimistas com o futuro. Rafa, foi assim? Com certeza, Bruno. Bom dia para você. Mari, Donk, Marra, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center 1. É uma mistura de sentimentos, né? E que acomete nesse momento o torcedor do Flamengo. Se por um lado aquela coisa do poderia ter sido mais elástico o placar, 2-0, 3-0. Por outro lado, aquela preocupação, porque o Flamengo precisa recuperar também agora, sob nova direção, o comando do Felipe Luiz, uma identidade jogando fora de casa, coisa que não vinha acontecendo. E a decisão na Neoquímica Arena vai ser uma grande oportunidade para o Flamengo mostrar também o seu valor na condição de visitante. Você já destacou, ontem pouco mais de 47 mil torcedores compareceram aqui no Maracanã e viram o Flamengo jogando um futebol melhor, de mais intensidade, de mais qualidade. Não só os números frios mostram isso, como também a percepção média do que foi o jogo, né? Um Flamengo mais presente, com mais DNA, dentro daquilo que nós sabemos que o time pode fazer dentro das 4 linhas. E nós temos uma tela aí com o mapa de calor do Flamengo no jogo de ontem, que exatamente comprova essa intensidade a qual nós estamos nos referindo nesse momento. O Flamengo ocupando todos os espaços do campo, e se o fã de esporte observar com um pouco mais de critério, de cuidado, perceberá exatamente aquilo que aconteceu na prática do jogo no momento do gol, marcado pelo Alexandro. Um Flamengo mais adernado para o lado esquerdo. Você tem um congestionamento de cores, né? Uma incidência maior de marcações exatamente do lado esquerdo em comparação ao lado direito. A tríade Arrascaeta, Gerson e Alexandro funcionando muito bem, Bruno Henrique participando muito também dessas construções, vindo na opção pela diagonal, pelo fundo, o Flamengo com muita presença ofensiva e explorando aquilo que o Felipe Luiz pediu aos jogadores, o lado direito da defesa do Corinthians. Desta maneira, o Flamengo constrói uma vantagem para o jogo da volta em São Paulo, mas antes tem que pensar sábado no Bahia, na Fonte Nova, Campeonato Brasileiro, e não se cogita a possibilidade de poupar ninguém. Como depois desse jogo, o próximo compromisso é o Fla-Flu do dia 17, depois da data FIFA, o Flamengo vai para Salvador com o time titular. Time titular, hein? Mas agora tem que aproveitar o embalo também, o Felipe Luiz entendendo qual vai ser da equipe. E claro, ele não pode sair ali da parte de cima também da classificação. E aí, como o jogo já não é necessariamente colado, dá para usar um pouquinho mais o elenco, né? Verdade. Até esse período. Vlad, e do lado do Timão, como o Corinthians saiu dessa derrota no Maracanã? Acho que o jogo, algumas preocupações. O resultado, acho que como o Hugo disse, não foi dos males o menor. É isso, Mário. Um grande abraço para você, para o Bruno, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O sentimento no Corinthians poderia ter sido muito pior, principalmente em relação ao primeiro tempo, quando o Flamengo teve grandes chances. O Hugo Souza fez uma grande partida, conseguiu fazer boas defesas e evitar um placar mais elástico para o rubro-negro. O Corinthians, que chegou a uma marca negativa como visitante, em 6 partidas, apenas 1 vitória e 5 derrotas. Lembrando que ontem o Hugo Souza, um dos destaques da partida, foi o goleiro que pertence ao Flamengo, foi emprestado ao Corinthians até o final do ano. O Timão vai ter que pagar R$500 mil pela atuação do jogo dele de ontem. A partir do dia 10, poderá fazer a compra em definitivo por cerca de 4,9 milhões de reais. E para o jogo de volta, no dia 20, ele não precisará mais pagar a multa. Será que foi um dinheiro muito bem gasto? Volto com vocês. E eu acho, Vlad, que a resposta... Acho não. A resposta está na tela também. Obrigada pelas informações. Olha só... O Hugo Souza contra o Flamengo 19 finalizações sofridas, 7 no alvo sofridas e ele faz 6 defesas.
Gols prevenidos, 1,2. São esses gols esperados desses chutes no alvo, né? Eu acho que a gente pode fazer o desenho desse jogo de um primeiro tempo, de um segundo tempo, mas que o Hugo teve que trabalhar nos 2 tempos, não teve, Donk? Totalmente, Mari. Independentemente do que aconteça, se o Corinthians passar, o valor que vai entrar pela premiação, o gasto com o Hugo vai ser... Já foi, né? É o tá pago. Exato, totalmente. E assim, é difícil imaginar que o Corinthians vá se classificar sem contar o que aconteceu no Maracanã, porque foi uma atuação gigantesca e a gente tem que lembrar também do que envolvia. A gente está falando de um cenário de mata-mata na Copa do Brasil, que foi onde ficou muito marcado o Hugo pelo Flamengo, então certamente era um jogo de muita expectativa para ele, diante de um clube em que ele gerou uma expectativa muito grande em relação ao potencial, então era algo extremamente impactante para ele e ele foi muito exigido. Acho que a gente até pode falar do lance do gol, que eu acho que ele poderia ter feito de fato melhor, ele não foi bem, mas assim, considerando o lance do gol e a quantidade de defesas que ele fez, o saldo é extremamente positivo, porque o Corinthians foi atropelado no primeiro tempo. Mas se o Flamengo foi diferente? Foi. Foi, Marra? Foi. Por quê? Foi muito diferente. É? Claro que aí tem um impacto inicial de ter uma troca de treinador, e isso acontece com muitos times, né? Com alguns times não dá resultado algum no primeiro momento, até que depois. Mas com o Flamengo deu resultado. Acho que o Felipe Luiz foi inteligente de ter pouquíssimo tempo para trabalhar e aí de tentar acessar alguns jogadores que ele conhece, confia, trabalhou junto e que estavam... Vamos falar diretamente do Gabigol? Poucas prévias davam o Gabigol como titular ontem. E o Felipe Luiz está aceitando o desafio de acessar um lugar no Gabigol que talvez não esteja na superfície, talvez esteja mais profundo, que é o lugar de reconquistar o Gabigol que a torcida do Flamengo sabe que existe, mas que não estava aparecendo. Eu nem vou falar que apareceu, mas deu sinais. Por isso eu falei que talvez não esteja na superfície. Talvez o trabalho tenha que exija muito de um jovem treinador. E talvez o jovem treinador tenha que dar espaço para o amigo, que trabalhou ali um tempão. Que conhece os segredos, a intimidade. Não é à toa que ele fala que o Gabigol precisa, um jogador como o Gabigol, precisa de minutos, de sequência, e aí ele vai de carinho e de cuidado. Ele conhece, ele sabe. Eu não sei, de novo, eu não sei se está na superfície, mas ontem em campo a gente viu muita coisa diferente do que a gente estava vendo do Gabigol. E eu não estou nem falando da tentativa de letra, eu não estou nem falando de finalização, não estou nem falando do gol em impedimento. Estou falando de movimentação, estou falando de vibração, estou falando de diminuir mais o espaço, estou falando de competição. Ontem o Gabigol competiu. Eu não sei o que vai ser amanhã. Mas eu estou falando de ontem. Porque quando a gente falava do Tite, se escalava ou não, a gente ainda ponderava. Mas o Gabigol também não está justificando... Você não está se ajudando. Essa discussão, né? É. Ontem já foi diferente. Ô, Rafa, porque assim, é claro que o dia seguinte o Flamengo vence. O próprio Felipe Luiz falou sobre isso. É muito fácil ele dar a primeira... Muito fácil não, é muito melhor ele dar a entrevista pós uma vitória, depois de uma estreia, num jogo grande como esse. Mas ontem teve mudanças táticas. A gente vê o Gabigol dentro do time, o Bruno Henrique jogando mais encostado na beirada ali do seu lado esquerdo, Léo Ortiz na defesa, ele promovendo mudanças táticas, mas que ontem claramente a conversa foi no anímico, né? Tivemos o Pulgar Arão, tivemos o Everton Arrascaeta, o Everton de la Cruz, tô brincando. É isso, assim, a gente tem muito do que o Felipe Luiz aprendeu com o Jorge Jesus, né? E ele não esconde isso de ninguém. Ele falou sobre isso já para algumas pessoas algumas vezes, né? Da referência de trabalho que ele teve no Flamengo em 2019, que foi muito importante para a carreira dele. E é óbvio que muitos daqueles conceitos ele vai começar a praticar. Ontem eu falava aqui no Sport Center, né? Sobre o cuidado que ele teve no treino de terça-feira, o único na preparação para o jogo, de posicionar os jogadores, mexer com a questão corporal. O momento que o jogador tem que se posicionar de frente para a bola, de lado, se projetar, ficar um pouco mais. Essa química coletiva que a gente vê em campo, ela é fruto de várias pequenas ações individuais, que já deram resultado, sim, no jogo de ontem. A atuação do Flamengo foi boa, foi muito boa ontem aqui no Maracanã contra o Corinthians. E um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente debater, versa muito sobre as interações. Futebol é um jogo coletivo
E quando você pega um adversário, o Corinthians tinha, obviamente, uma intenção de segurar um pouco mais o jogo para levar a decisão da vaga para a final para São Paulo. Quando você pega um adversário com essa perspectiva, é natural que você tenha uma dificuldade para encontrar os homens de meio campo, os passos mais próximos da área adversária, que a quantidade de interações entre os homens de defesa ela seja maior do que entre os homens de meio campo e ataque. Nós temos aí uma tela que mostra exatamente o contrário disso. A maioria das interações envolvendo o jogo do Flamengo ontem contra o Corinthians, elas aconteceram, essas interações, de jogadores de construção. Essas são as 5, 6 primeiras interações no jogo de ontem envolvendo Flamengo e Corinthians, o que a gente pode chamar de conexões ofensivas. Elas são as trocas de passes com a bola, evidentemente. A primeira disparada foi entre De La Cruz e Gerson, 2 homens de construção, 20. Logo depois, Alexandre e Arrascaeta. Lembram quando eu falei sobre uma predileção do Flamengo pelo lado esquerdo? Muita liberdade para o Alexandre atacar e contribuir ofensivamente. Na mesma toada estava a interação entre Gerson e Wesley. O lateral direito também atacou muito e teve o apoio do meia nesse jogo combinado. Aí que nós temos a primeira aparição de um zagueiro, Léo Ortiz, trocando passes com o Wesley na linha defensiva. Depois nós temos o Alexandre com o Bruno Henrique, mais uma vez do lado esquerdo, e o Alexandre com o De La Cruz, que se movimentou bastante, também deu opção para jogar por dentro e chegando um pouquinho, às vezes, para o lado esquerdo. Nas 6 primeiras interações, conexões ofensivas do Flamengo no jogo de ontem, somente uma delas envolve um zagueiro. Isso é prova que o Flamengo teve o seu jogo estabelecido exatamente no setor de construção, no campo de ataque. Cordialmente discordo. O quê? Os números? Discordialmente. Não, na verdade foi só para dar a manchete. Mas assim, a questão é a Vai seguinte... falar a mesma coisa. Não vou discordar dos números, não. Mas a questão é a seguinte, o quanto disso é por causa da permissividade do Corinthians? Sim, tem o outro lado. Tá, porque assim, por exemplo, é um jogo diferente do que foi qual que é o retrato traumático para o rubro-negro, a eliminação do Peñarol. Sim. O Peñarol faz um gol no começo, consegue se fechar muito bem, e aí o Tite vai para aquela história, meu time é um time de basquete que precisa ficar rodando a bola aqui para tentar abrir espaço, e não conseguiu. E isso partia muito também dos zagueiros, né? Claro, claro. Então, assim, eu entendo que, de fato, o Flamengo ontem, ele foi melhor do que contra o Paranaense, contra o Peñarol e nesses jogos recentes. Mas ele não foi melhor do que, por exemplo, o jogo que ele fez contra o Palmeiras no Maracanã. Não foi. Claro que não. Nem era para ser assim. Até porque naquele time tinha o Pedro e o Luiz Araújo, né, que entrou durante o jogo. Mas assim, o quanto dessa Tá melhora... auto-explicado, Bruno. O quê, Rafa? Quando você já pergunta, propõe você mesmo dar a resposta, facilita, Bruno. Não, então, mas o quanto... Tinha jogadores que estavam vivendo uma fase individual melhor. Isso. Isso contribui muito para a coletividade. Então, mas o que contribui mais para o jogo do Flamengo ou o Corinthians que foi permissivo ali, principalmente no meio de campo? Não, sim, o primeiro tempo do Corinthians, sério, de ontem, eu fiquei pensando algumas coisas que parecem completamente contraditórias. 2 times ganharam confrontos de semifinal. 4 times comemoram o resultado. verdade. Não existe, mas quem ganhou, claro que tem que comemorar, ganhou o jogo. Quem perdeu, dá para comemorar também, porque perdeu em ferimentos leves, né? Estão vivos para a segunda rodada. E se você olhar, comparando, o melhor Atlético foi contra o Fluminense, ontem teve uma queda. O melhor, o Vasco não dá porque a memória de mata-mata está um pouco mais para trás. O melhor Corinthians contra o Fortaleza, ontem teve uma queda. O melhor Botafogo, Marra. Botafogo? Contra o São Paulo. Tá falando de outras equipes que também tiveram Sim, grandes mas estou jogos. falando dos 4 de ontem. Tá. O melhor os Flamengo 4 jogos, contra o Peñarol, o melhor Flamengo contra o Peñarol, uau, que diferença. Isso. A diferença foi muito grande. Foi muito grande. Quem tem uma queda evidente é o melhor Corinthians contra o recente, contra a Fortaleza, contra quem você quiser de mata-mata. O Corinthians de ontem, em primeiro tempo, foi uma queda assustadora. Isso, foi. Queda livre. Mas aí... Porque o Peñarol estava confortável em deixar a bola para o Flamengo e você que se vire. O Corinthians, ele não conseguiu fazer isso. Mas a gente já viu o Flamengo jogar contra equipes que não tinham uma defesa tão sólida, que
que davam espaço e a gente viu o Flamengo fazendo nada com isso. E que mordia Exato. pouco, é verdade. O Flamengo... Que não fazia nada com isso. Eu concordo, e por isso que a gente tem que pontuar as duas coisas. O mérito do Flamengo, já a gente pode falar da injeção de ânimo, que sempre tem, do fato novo e tudo mais. Isso se aplica muito ao Gabigol. Ou da verticalidade do jogo, de um Flamengo que sabia o que fazer com a bola. Então, de explorar bem o lado do campo, e tem muito mérito do Felipe Luiz. A gente vai falar depois do quanto que usou muito bem os laterais. Não é à toa que saiu o gol do Alexandre. Então, assim, tem muito mérito. E do outro lado, eu concordo muito com o que vocês estavam falando da permissividade do Corinthians, e para mim isso ela passa muito pelo Ramon Dias. Eu não falo tanto da postura dos jogadores, não acho que os jogadores entraram desligados, acho que a escalação dele foi desastrosa. A partir do... Para mim, e são vários pontos que a gente tem que destacar. Primeiro, Garro e Coronado circunstancialmente podem funcionar, mas nesse jogo era o pior momento para fazer essa escalação. Tendo em vista que não deu certo, era um Corinthians com 3 volantes. O Felipe Luiz tem até uma imagem dele logo no comecinho do jogo, falando de jogar pelo lado. O Corinthians não estava conseguindo acompanhar. Poderia baixar o Romero, fazer uma linha de 4 no meio campo e ser um time mais compacto e neutralizar os espaços pelo lado. Ele não faz isso, ele vai corrigir só no segundo tempo. Então acho que ele poderia ter feito uma mudança já de peças no primeiro tempo, mesmo que não fosse, poderia ter feito uma mudança tática que não foi feita. E ali o cenário poderia ter sido muito pior. O time melhora no segundo tempo com uma formação de 3 zagueiros, ainda que o Flamengo tenha sido também superior na segunda etapa, mas acho que essa mudança poderia ter sido feita antes. Só vamos colocar o que o Felipe Luiz e o Rafa falou sobre o trabalho dele como treinador e aproveitando esses pontos assim do que ele tentou explorar no jogo de ontem. Vamos ver e depois a gente analisa. Tendo chances, tendo ocasiões de gol, a bola vai entrar. Então, o meu dever é fazer com que cada vez que os meus laterais cheguem no fundo, estejam 3 jogadores dentro da área. Meu dever é cada vez que o Arrascaeta pegar a bola, existam 2 jogadores atacando o espaço. E por aí vai. Eu vi um time que criou muitas chances, que conseguiu finalizar e que incomodou o adversário em todo momento. Então, fiquei feliz porque é questão de tempo que a bola entre, porque a qualidade é extraordinária. Eu tenho uma máquina na mão. O Donk, foi possível ver isso em campo? Essa ideia do Felipe? Acho que a gente tem alguns exemplos práticos, né, de situações que aconteceram mostrando isso. Da questão dos laterais e do Arrascaeta. E até a gente vai ter um lance que combina as duas coisas dentro do mesmo lance. Aqui é a primeira participação aqui do lance do ataque do Flamengo, com o Bruno Henrique e o Alexandre pelo lado esquerdo. Vamos lá. A gente tem, quando o Arrascaeta, até voltar um pouquinho, porque esse é o lance que combina os 2 jogadores. Você tem o Arrascaeta, vou voltar um pouco mais. Arrasta aí. Quando ele faz o passe, ele tem várias opções. Tem o Gabi dentro da área, o próprio Bruno Henrique, o Alexandre. Então, gerar essa oportunidade que ele falou de ter pelo menos 2 opções oferecendo para o Arrascaeta quando o time tiver a bola. Ele faz o passe no Alexandre. O Alexandre recebe essa bola na esquerda, ele vai ter ou uma bola um pouco mais adiantada aqui com o Bruno Henrique, vai ter o próprio Gabigol. Então, até o desenho aqui a bola com a situação com o Alexandre. Ele tem essa opção do Bruno Henrique, ele tem o Gabigol e mais pra frente também a gente vai ver na sequência do lance que tem outra opção dentro da área, que é o Gerson um pouco mais atrás. Então, as 3 opções que ele tem com o lateral avança, que foi o Alexandre, e se concretizou nesse lance. E aí a defesa do Hugo naquele lance espetacular do Gabigol, que sai quase o gol de letra. Ao mesmo tempo. Ô, Rafa, isso mostra assim, um time mais vertical do que aquele time do basquete lá do Tite? Sim, mais vertical. Aí eu falo muito sobre o treino de terça e falo também sobre os conceitos, né? O Felipe Luiz certamente conversou com os jogadores, né, na concentração, no papo de vestiário. A preleção do Felipe Luiz foi no Maracanã. Ou seja, não foi na hora do almoço, não foi na hora do lanche, foi já no ambiente do jogo, para poder as informações serem transmitidas para os jogadores perto do momento em que a bola ia rolar. Eu acho que isso traz um impacto no sentido de concentração, no sentido de foco, porque a ansiedade vai aumentando que o jogo está para acontecer, e aí fica mais fácil para o jogador entender aquela mensagem e levar para campo. Muita coisa dele já foi percebida. Não estamos aqui dizendo que o trabalho do Felipe Luiz já é comprovadamente melhor que o do Tite. Seria uma grande irresponsabilidade. O que dá para dizer é que o trabalho do Felipe Luiz traz elementos importantes para este momento
de um Flamengo que, acima de tudo, precisa recuperar o seu jeito do Flamengo de jogar. A sua autoconfiança, a sua qualidade individual e coletiva. Ontem você vê De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique, jogadores que vinham jogando mal, jogarem ontem melhor, renderem mais para o time. Para mim, já podemos sim atribuir essa mudança de cenário ao fator Felipe Luiz. Então o Flamengo, com o Tite, ele não queria ou ele fazia exatamente o que o Tite mandava, que fazia o time ficar engessado? Porque ontem a conversa do torcedor os caras estão jogando pelo Felipe Luiz. O que o Arrascaeta não melhorou fisicamente de 3 dias para cá, melhorou? Reconstruiu lá o adutor dele? Não tem a ver com o físico não, tá, gente? É anímico só, tá? Mas é claro, a gente tem que entender se isso vai perdurar. Porque isso pode durar um jogo ou pode durar um mês. Mas será que o trabalho do Tite também engessava esses jogadores no sistema? Eu acho que o trabalho dava sinais que perdendo? estava se perdendo e que estava muito no fim mesmo. Talvez um encontro com o Peñarol tenha acelerado as coisas. Mas agora o Flamengo volta a ter esperança. Coisa que, sim, o Flamengo poderia até vencer campeonatos, mas ia chegar no final do ano com aquela sensação assim, será que esse é o caminho certo? Não quer dizer que o Felipe Luiz seja o caminho certo, mas volta a ter esperança. Então, eu acho que isso é um sinal positivo. Me parece que nunca o Tite conseguiu acessar o coração do torcedor. E isso é importante. Você tem que conseguir fazer isso. Acho que as ideias, em algum momento... Estava conseguindo em uma época. Quando? Mas faz tempo. Não lembro. Antes da derrota para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. Naquele momento ali, quando o Flamengo estava com um respiro matemático e tal, poderia brigar pelo título brasileiro, ele chegou a tocar um pouco o coração do torcedor. E, de certa forma, a soberania do Campeonato Carioca trouxe, assim, aquela coisa tipo, fizemos a nossa obrigação, atropelamos todo mundo, ganhamos o campeonato de maneira invicta. Né? Então, também tinha um pouco de Tite ali. Não é embora que fez o torcedor se apaixonar, né? Pouco. Mas fez o torcedor entender, tudo bem, jogando assim a gente vai conquistar alguma coisa. Vamos aguentar. Exato. Vai ter que engolir, mas não rolou. Aceito, mas não rolou. Vamos embora então que o Sport Center volta pra gente conversar mais.